Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de hematologia, hoje nós vamos conversar a respeito da coleta de sangue. A coleta de sangue é um dos principais procedimentos invasivos utilizados na atenção à saúde do paciente, porque praticamente todo o exame que o paciente vai fazer em análises clínicas, a grande maioria deles utiliza uma amostra de sangue. Claro que essa amostra de sangue pode ser processada de várias maneiras e nós vamos obter amostras diferentes. Porém, tudo que a gente vai fazer, na grande maioria das vezes, vai se utilizar essa amostra de sangue. Para que a gente possa obter ela, a gente precisa fazer a coleta. Pensando especificamente na área de hematologia, que é o nosso alvo, esta coleta de sangue vai ser feita basicamente pensando no quê? Pensando no hemograma completo, que é o nosso principal alvo da disciplina, é avaliar todas as partes que compõem esse hemograma e realmente entender cada uma delas e conseguir, a partir daí, interpretar o que está acontecendo com o paciente. Bom, para que a gente possa começar a falar dessa coleta de sangue, é importante nós lembrarmos que esta coleta ela faz parte de um fluxograma que o laboratório, qualquer laboratório precisa ter, e esse fluxograma está dentro da organização do laboratório e ele visa, essa organização visa o controle de qualidade. Então, para que a gente possa fazer, todas as análises que nós precisamos fazer pensando em qualidade, nós precisamos lembrar que o laboratório, então, ele prima, utilizando para realizar esse controle de qualidade, há três pilares, Esses três pilares quais são? A parte pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Bom, quando nós falamos de fase pré-analítica, nós temos que pensar que é tudo aquilo que vai desde o paciente chegar até o médico, ter uma queixa clínica, Esse médico, então, vai fazer a anamnese, vai pensar em uma determinada patologia e para que ele possa confirmar se essa patologia está ou não acometendo esse paciente, ele vai solicitar um exame. E ao solicitar esse exame, então, esse paciente vai até o laboratório, vai ser feito toda a marcação deste exame, depois a coleta do material e o início, então, do processamento. Então, tudo isso, a gente fala que compreende a fase pré-analítica. Bom, após essa fase pré-analítica, em que nós obtivemos a amostra, nós passamos para a análise propriamente dita, que é a etapa analítica. Nessa etapa analítica, nós vamos fazer todos os testes que foram solicitados pelo médico, sempre pensando se utilizar a melhor metodologia, aquela que realmente vai nos trazer resultados mais confiáveis. E após, então, essa etapa analítica, nós passamos para a etapa pós-analítica, que é, na verdade, pegar esses resultados que foram feitos, e que efetivamente precisam ser interpretados, transcritos em um laudo e entregues ao paciente. Então, tudo isso compreende essa organização do laboratório visando o controle de qualidade. Então, esse controle de qualidade do laboratório clínico, ele vai precisar, então, que todos esses processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos sejam padronizados, ou seja, se tenha uma padronização para que seja sempre feita da mesma forma, para que a gente consiga ter reprodução dos resultados e ter confiabilidade desses resultados. Então, tudo precisa ser padronizado. Bom, então, pensando então nessa fase pré-analítica, em que o paciente, após então a consulta médica, saiu com uma solicitação de um exame, ele vai então, através desta solicitação de exame, ele vai ser direcionado para o laboratório. E lá no laboratório, então, vai ocorrer o que a gente chama de agendamento deste exame. No agendamento, o que é importante nós lembrarmos, Que em função da solicitação do exame, ou seja, quais foram os exames solicitados para aquele paciente, ele vai receber uma orientação para que seja cumprida por este paciente no dia, então, que ele vai fazer a coleta propriamente dita. Então, esse agendamento, muitas vezes, essas orientações vão ser se precisa de jejum, se não precisa de jejum, quantas horas de jejum, se precisa ser feito algum outro tipo de restrição, uma restrição de algum alimento, ou se precisa ser feita uma higiene prévia, enfim, ou seja, todas as orientações em função dos exames que o paciente tem na sua solicitação. Pensando especificamente
nas orientações para a coleta do hemograma, que é o nosso alvo, né, nosso principal exame na parte de hematologia, essas orientações são que ele não precisa de jejum, tá? Ou seja, ele pode ser feito a qualquer momento do dia, tá? Não tem um horário específico. Então, claro que se ele for feito a nível de ambulatório, ou seja, que o paciente está fazendo consulta no médico e ele foi até um laboratório externo para fazer a coleta, geralmente, né, a gente vai marcar para que essa coleta seja feita na primeira hora da manhã, mas não necessário jejum, tá? Se por acaso for uma emergência e esse paciente então precisar ser feito a coleta para o hemograma, ele também, né, pode ser feito a qualquer momento sem problemas, tá? Então, as orientações para o hemograma não é necessário jejum, pode ser feito a qualquer horário do dia e na grande maioria das vezes ele vai ser feito na primeira hora da manhã, porque isso é o fluxo na grande maioria dos laboratórios que fazem os agendamentos dos exames. Bom, tendo o agendamento, nós vamos passar para o dia, né, em que foi marcado o exame para ser realizada a coleta. Após a coleta, nós vamos ter a realização do exame propriamente dito, no caso que a gente está discutindo, o hemograma completo, e depois nós vamos ter a liberação deste hemograma. Bom, quando a gente fala dessa coleta de sangue, o que nós precisamos lembrar, né? Que o sangue é um sistema complexo e tem relativamente os seus elementos de forma constante, independente do horário do dia, tá? Então, quando nós falamos desses elementos que constituem o sangue, nós temos os elementos sólidos, que são as células sanguíneas, que nós já conversamos, né? Que então nós vamos ter essas células sanguíneas, lembrando que nós vamos ter as células vermelhas, os eritrócitos, nós vamos ter as células brancas, que são os leucócitos, e nós vamos ter as plaquetas, que não são células, são fragmentos celulares, mas compõem o que a gente chama de parte sólida do sangue. Depois nós temos a parte líquida do sangue, que pode ser tanto soro ou plasma. A gente baseou, né, todas as nossas aulas até então pelo plasma, que é aquela parte líquida do sangue, que tem vários componentes, proteínas, imunoglobulinas, enfim. E os elementos gasosos, que basicamente é o oxigênio e o CO2. Então, esse sangue é um sistema complexo e que tem, né, esses três pilares, né, de elementos sólidos, parte líquida e elementos gasosos. Bom, quando nós falamos então dessa coleta de sangue, nós temos que pensar que para que a gente possa obter esse sangue, nós precisamos realizar uma punção, tá? Então, venopunção é geralmente o termo que a gente utiliza, ou simplesmente punção de sangue, né? Punção para a realização de uma coleta de amostra. E essas amostras obtidas tanto podem ser sangue venoso como sangue arterial. Ou seja, não tem diferença, né, se nós analisarmos um hemograma a partir de uma amostra de sangue venoso ou de sangue arterial, tá? Claro que um vai ser feito uma coleta em uma veia e outra coleta em uma artéria. Bom, para que a gente possa pensar, né, nessa coleta de sangue, é extremamente importante nós lembrarmos que essa coleta precisa de um local adequado. Quando nós falamos deste local adequado, né, nós temos nos laboratórios as salas de coleta. Então, as salas de coleta geralmente utilizadas para adulto, né, que nós vamos ter a necessidade, né, de ter uma poltrona adequada para que esse paciente possa se posicionar e ficar confortável. Nós precisamos ter uma parte que seja utilizado para asepsia das mãos, então é importante, né, que seja feita a higienização das mãos antes de realizar a coleta. E também ter todos os materiais disponíveis, né, para que essa coleta de sangue seja feita de forma tranquila e organizada. Pensando na área pediátrica, nós precisamos, na grande maioria das vezes, ter uma sala que tenha, né, um certo apelo lúdico para que essa criança se sinta um pouco mais confortável e isso facilite com que a gente consiga ter uma coleta mais efetiva, né, e consiga, então, rapidamente realizar. É importante nós lembrarmos que muitas vezes as crianças se sentem mais confortáveis ser feitas a coleta utilizando uma maca, mas em alguns locais, né, nós não temos uma maca para posicionar a criança, e isso vai ser feito utilizando uma cadeira, né, mas precisa neste caso ter sempre ou duas pessoas para fazer a coleta de uma criança, ou então um coletador e um familiar para que possa fazer a contenção da criança. Bom, para que a gente possa então iniciar essa coleta, não só o local é importante, né? Nós precisamos se atentar para todos os materiais necessários para que essa coleta ocorra de maneira tranquila. Então, a gente precisa juntar todos esses materiais e colocá-los então no lugar seguro e fácil, né? Para alcançar no momento do processo de coleta propriamente dito.
Então, nós vamos ter, obrigatoriamente, que ter os tubos, né? Nós temos diferentes tubos para coleta de amostra, como a imagem representa aqui, né? Nós temos tubos de cores, de tampas diferentes. Isso vai ser importante porque cada um deles tem um anticoagulante diferente ou não tem anticoagulante e, consequentemente, a gente vai ter diferentes tipos de amostra de sangue a partir daquela coleta de sangue venoso ou arterial. Pensando especificamente na área de hematologia, nós sempre vamos dar ênfase ao tubo de tampa lilás, que é o tubo com EDTA, que é o que é utilizado para o hemograma. Além dos tubos, né, dos diferentes tubos que vão ser escolhidos de acordo com a solicitação dos exames que o médico solicitou para aquele paciente, nós vamos precisar ter algodão, álcool 70 para realizar a higienização, curativo, luvas, garrote, os descartes apropriados, tanto o material com risco biológico, né, que seria a identificação do saco branco, e o material para descarte de pérfuro cortantes. Quando nós falamos dos dispositivos de coleta, nós tanto podemos fazer a coleta de sangue a vácuo. Para ser feita a coleta de sangue a vácuo, o que nós precisamos? Nós precisamos das agulhas para coleta a vácuo. Nessa imagem a gente pode observar a agulha fechada, né? Ou seja, com as duas partes que compõem essa agulha. Nós temos essa parte aqui que está tampada, que é onde está a agulha propriamente dita, e esta parte aqui é o dispositivo que vai perfurar a tampa do tubo para que seja feita a coleta a vácuo. Então, nós vamos ter a agulha e depois essa parte coberta, né, por um látex, que ele vai ser, então, enrugado, né, quando perfurar a tampa do nosso tubo. Então, essa é a agulha para coleta a vácuo, tá? Este aqui é o adaptador para coleta, então esta agulha vai ser adaptada neste canhão e depois no interior deste adaptador vai ser posto os diferentes tubos para que seja feita a coleta. Importante nós lembrarmos que quando é feita a coleta com esse sistema a vácuo, que nós temos o adaptador, nós temos a agulha específica para coleta a vácuo e nós temos os tubos a vácuo. Isso nos permite que sejam feitas coletas múltiplas, ou seja, eu posso necessitar ter coleta de 20 tubos, né, um exagero, mas pensando assim, de vários tubos para o mesmo paciente, eu não preciso ficar restrito, né, ao volume da seringa, porque aqui a gente vai ter uma coleta direta da veia do paciente sem necessidade de se preocupar com o volume captado, tá? É importante a gente utilizar, né, um adaptador para cada coleta. Outra questão, a gente pode ter o scalp, porque às vezes eu tenho uma veia muito pequenininha, né, muito bebezinho, às vezes a gente pode utilizar o scalp conectado também, né, à parte do tubo, para que seja feita a coleta a vácuo, geralmente em coletas mais difíceis. Então, esses dispositivos aqui representados são utilizados para coleta a vácuo. Nós também podemos utilizar a coleta utilizando seringa. E lembrando então que essa coleta com seringa, né, nós vamos ter a seringa propriamente dita, a agulha, e cada uma dessas seringas pode ter um volume, né, de 3, de 5, de 10 ou de 20 ml. É importante nós escolhermos a seringa de acordo com o número de tubos, né, que nós precisamos coletar. Porque, claro, se o paciente tiver vários exames, nós vamos precisar coletar um volume maior de sangue, e se ele tiver poucos exames, nós vamos coletar menor volume de sangue. Para isso, a gente adapta a escolha, né, da nossa seringa. Lembrando também que nós temos cores diferentes, tá? Aqui é verdinho, né, a nossa agulha, mas nós temos agulhas também com outras cores, e isso vai nos dizer que elas têm tamanho e espessura diferente. Bom, pensando especificamente na hematologia, tudo isso vai ser utilizado, né, para a coleta, então, de uma amostra num tubo de tampa lilás com EDTA para a amostra captada para a realização do nosso hemograma. Bom, então esse tubo de tampa lilás ou tampa roxa, né, como queiram, ele tem um anticoagulante, tá? Ele é o EDTA, que é o anticoagulante que tem dentro deste tubo, perdão. Ele pode ser EDTA sódico ou EDTA potássico, geralmente se utiliza o potássico, que é o mais compatível com os diferentes analisadores automatizados de hematologia que se tem disponível no mercado. Então, geralmente se utiliza o EDTA potássico. Qual é a característica deste EDTA, né, ou seja, desse anticoagulante? Ele ele liga os íons cálcio, né? Consequentemente, se ele bloqueia o cálcio, ele inibe a cascata da coagulação. Portanto, né, o sangue do paciente, ao ser transferido
através da seringa ou coletado direto aqui pelo sistema a vácuo, utilizando esse tubo de tampa roxa, ele tem anticoagulante no interior, portanto, este sangue não vai coagular, porque o EDTA vai quelar o cálcio e vai impedir que a cascata da coagulação aconteça. Bom, a amostra que nós vamos ter aqui vai ser utilizado, né, para hematologia, e principalmente os resultados que nós vamos ter, né, vai ser para a utilização do hemograma, em que nós compreende tanto o eritrograma, o leucograma ou o plaquetograma, né, ou seja, análise de eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Importante lembrar, né, que este tubo de tampa lilás tem anticoagulante, a amostra aqui dentro, então, ao ser transferida, precisa se cuidar, né, o volume de anticoagulante que nós temos dentro do tubo e a quantidade de sangue que nós vamos transferir para cá, porque, claro, se eu transferir um volume de sangue para cá maior do que a capacidade de anticoagulação que este tubo tem, o sangue vai coagular aqui dentro. E para que a gente possa analisar as 3 partes, né, celulares do sangue, nós precisamos que esse sangue não coagule. Então é importante, assim que for feita a transferência da amostra de sangue para cá, que se faça a homogeneização deste tubo, tá? Essa homogeneização é importante que ela seja lenta, mas efetiva, para que exista a mistura, né, do anticoagulante com a amostra de sangue e a gente consiga ter uma boa amostra de boa qualidade. Bom, é importante então a gente identificar e preparar o paciente para que essa coleta seja feita de forma adequada. Então, quando nós tratarmos de um paciente adulto e consciente, nós precisamos, né, pensar que, de linhas gerais, esse paciente, se ele não tiver nenhum tipo de problema para fazer a coleta, ela vai ser feita tranquilamente, tá? Mas é importante, então, nós lembrarmos que é importante a identificação dele, né? Então, esse paciente, é importante que ele diga, né, qual é o seu nome completo, para que a gente possa conferir se a pessoa que está sentada ao nosso lado para fazer a coleta realmente é o paciente, né, que precisa ser feita a coleta. Também é importante nós identificarmos, né, este nome com algum documento de identidade para que realmente exista, né, a comprovação de que a pessoa que nós estamos coletando tem aquele nome e é realmente a pessoa que nós gostaríamos de fazer a coleta. Importante também pensar, né, e perguntar para esse paciente se ele não tem alergia ou se ele tem algum tipo de fobia. Isso, né, vai muitas vezes evitar com que ele ocorra desmaios, né, ou seja, ou qualquer questão de incômodo para esse paciente, tá? Se esse paciente estiver ansioso ou temeroso, é importante nós tranquilizarmos ele, né, dizer que a coleta de sangue é um procedimento rápido, na grande maioria das vezes é indolor, né, se for feita de forma rápida, geralmente as pessoas não relatam, né, praticamente dor ao coletar o sangue, tá? Mas claro, né, que tem pessoas que são mais ansiosas e tem, né, não gostam muitas vezes de ver sangue, enfim. Então a gente precisa estar previamente preparado para isso, para que não ocorram transtornos durante o procedimento. Bom, então essa identificação das amostras, tanto é importante a identificação verbal e a identificação prévia, né, dos tubos, com a etiqueta contendo o nome do paciente. Muitas vezes os sistemas, né, os laboratórios utilizam sistemas de código de barras. Então isso é importante porque esse código de barra vai nos permitir, né, tanto caracterizar através desse código de barra o paciente, como também os exames que vão ser feitos nessa amostra, tá? Então identificação tanto verbal quanto escrita, né, ou aplicada ao tubo para que não exista troca. Importante também lembrarmos que para essa coleta vai ser necessário utilizar os EPIs. Os EPIs que nós utilizamos as luvas, tá? Mas para utilizar as luvas, primeiro nós precisamos fazer a lavagem de mãos e essas luvas precisam ser trocadas, né, a cada vez, né, que se trocar o paciente precisa trocar as luvas, tá? Então a gente vai lavar as mãos antes de fazer o calçamento das luvas e depois vai calçar as luvas e trocar essas luvas a cada coleta de cada paciente. Os procedimentos de lavagem de mãos é extremamente importante, né? Hoje a gente está vivendo bastante isso, né? A importância da lavagem correta das mãos, principalmente pensando, né, de evitar, né, contaminação, e tanto para si quanto para os pacientes a qual nós vamos tocar com essas mãos. Então é importante lembrar, né, de colocar o sabão líquido. Depois limpar todas as faces da mão, né? Tanto o dorso da mão quanto as unhas, a palma da mão, ou seja, os punhos, tá? Depois fazer o fechamento, né,
do dispositivo de água. Importante que esse dispositivo seja, né, tenha facilidade de acionamento e fechamento, né, de forma a não usar a mão que já foi limpa. Depois secar com papel absorvente e depois então de estar com essa mão seca, fazer o calçamento das luvas. Assim que, né, que nós tivermos a mão calçada com luva, nós precisamos preparar o paciente para a punção propriamente dita, tá? Então, para isso, geralmente a gente utiliza a punção no antebraço, tá? Então, a gente vai posicionar o braço do paciente no suporte para o braço, para que a gente possa então ter acesso a toda a visualização, né, dos diferentes veias que passam nessa região do braço, para que a gente possa fazer a escolha. Então, é importante nós lembrarmos, né, que geralmente a gente utiliza essas veias aqui para fazer a captação da amostra, mas nós também podemos utilizar o dorso da mão, tá, ou qualquer outra veia do corpo do paciente, tá? Então, é fácil a gente falar, eu vou fazer a coleta no braço, mas às vezes pode chegar um paciente que não tem os braços, né? Então, é importante a gente lembrar que qualquer local, tá? Que tem uma veia, seja na perna, seja no pé, seja na cabeça, em qualquer lugar a gente consegue fazer uma coleta de sangue e consegue obter uma boa amostra para análise de hemograma. Então, é importante selecionar esse local para punção. Sempre é importante pensar, né, de evitar locais que tenham hematomas, veias esclerosadas, né, ou seja, aquelas veias que já estão endurecidas e que tenham cicatrizes, né, porque isso facilita a visualização das veias e a gente consegue ter melhor direcionamento da agulha sem tentar ter mais chance de não errar, né. Importante outra questão, lembrar da anatomia, né, então geralmente a gente faz a coleta dessa cubital mediana, mas nós temos as outras veias, né? É importante lembrar da anatomia, isso facilita no momento da coleta. Importante também a questão da higienização do local da punção. Isso a gente pode utilizar gaze ou algodão, geralmente se utiliza algodão porque é mais fácil de umedecer e mais fácil de manusear, e também geralmente se utiliza álcool 70, tá? Para que a gente possa fazer a higienização, o ideal é que ela seja feita, né, de forma em aspiral, de dentro para fora, né, sempre pensando que aqui vai ser feita a punção, então aqui que eu tenho que pôr o meu algodão limpo, primeiramente, e depois ele vai aumentando a sujidade conforme nós vamos fazendo essa aspiral de forma de dentro para fora. Tá? Não assoprar, né, ou não abanar, porque esse álcool precisa ficar em contato com a pele do paciente para que tenha uma boa asepsia. Importante, né, que essa espiral seja de dentro para fora e deixar secar para que não ocorra interferência na hora da coleta. O garroteamento, esse garroteamento ele tem um posicionamento a ser onde ele deve ser colocado, então ele deve ser colocado em torno de 7 a 10 centímetros acima do local da punção. Então, se eu vou coletar aqui, eu vou pôr o garrote acima. Importante que o braço esteja posicionado já, né, na altura adequada, para que a gente possa então colocar o garrote. O garroteamento também não pode ser excessivo, então geralmente a gente utiliza o garrote, ele não deve ultrapassar o tempo de 1 minuto para que seja feita a coleta. Então, aqui um diagrama para tentar mostrar um pouco, né, da sequência. Então, né, nós temos já o coletador com as mãos higienizadas e com as luvas calçadas, o posicionamento do garrote, a palpação, né, para a localização da veia que vai ser feita a coleta, depois a higienização. Após a higienização, não deve se tocar novamente no local, né, em que vai ser feita a punção. Aqui está representado, né, o sistema de coleta a vácuo, em que então nós temos aqui o atendente já está puncionando. No momento em que o sangue então já está vertendo para dentro do nosso tubo, nós podemos tirar o garrote, continuar fazendo o processo de coleta, né, de quantos tubos for necessário, já que a gente está fazendo a coleta a vácuo. Depois fazer a retirada, né, do sistema de coleta e pressionar o local para evitar vazamento de sangue. E depois fazer os descartes adequados, lembrando das questões de biossegurança e evitando o principal problema que nós temos de análise, que é a hemólise. Então, é importante o posicionamento correto do paciente e o tempo máximo de garroteamento, que não exceda 1 minuto. Lembrando então que nós podemos fazer a coleta tanto de sangue arterial quanto de sangue venoso. Lembrando que a posição das artérias
é diferente, geralmente a gente utiliza a artéria radial para fazer a coleta. O que muda basicamente, né, na coleta de sangue arterial de sangue venoso é que a coleta de sangue arterial, o ângulo, né, em que é feita a punção da artéria é quase um ângulo de 90 graus, e quando nós fazemos a coleta de sangue venoso, o nosso ângulo, né, é em torno de 25, 30 graus, né, ou seja, da posição do dispositivo de coleta em relação ao braço do paciente. Tá? Para essa coleta, nós temos uma ordem, né, dos tubos. Como eu já disse no slide, alguns slides anteriores, nós temos diferentes tubos de coleta com diferentes colorações, cada um deles para uma amostra de amostra diferente, né, para análises diferentes dentro do laboratório. Então, se nós tivermos simplesmente um hemograma como amostra, né, necessária, nós vamos simplesmente utilizar o tubo de tampa lilás, tá? Que tá aqui. Mas se nós tivermos necessidade de coletar outros tubos, a ordem correta é esta. Primeiro, coletar a amostra no tubo de tampa azul claro, que é com citrato. Depois, o tubo de tampa vermelha ou tampa amarela, que é para obtenção de soro. Depois, o tubo de tampa verde, que é com heparina. Depois, o tubo com tampa lilás, que é com EDTA. E, por último, o tubo com fluoreto, que é o tampa cinza, tá? E, claro que se tiver hemocultura, que é um exame específico, tá? Aqui para cultura de amostras de sangue, ele sempre precisa ser o primeiro a ser coletado. Então, nós vamos ter, se eu precisar de uma amostra de citrato, uma amostra de soro e uma amostra de hemograma, eu vou coletar um tubo de tampa azul claro para citrato, depois um tubo de tampa amarela ou tampa vermelha e depois um tubo de tampa lilás, tá? Esta é a ordem da coleta. Essa ordem é importante para que a gente possa respeitar, não ter interferência, né, entre um anticoagulante e o outro, e o volume também possa mais facilmente ser respeitado. Alguns problemas de coleta que nós temos que ter em mente, é principal a ideia, né, de que nós podemos ter acidentes de punção, e esses acidentes de punção envolvem basicamente a exposição, né, dos profissionais de saúde a se picar, né, com esses dispositivos, e dentro disso, né, a gente pode ter a contaminação tanto por HIV como por hepatite C, hepatite B ou sífilis. Então é importante nós termos cuidado, né, ao manusear os dispositivos de coleta para que não ocorra acidentes, tá? Existindo, né, um acidente com pérfuro cortante, precisa ser comunicado, né, às chefias, enfim, para que a gente possa ter todos os protocolos de acompanhamento para evitar a contaminação. Outra questão importante, né, assim como a possibilidade, né, de se ter um acidente de trabalho com os materiais perfuro-cortantes, é importante nós lembrarmos que nós temos uma resolução específica, que é a Resolução 306 de 2004, que regulamenta, né, os gerenciamentos de resíduos nos serviços de saúde, e que nessa resolução está bem explícito, né, que os perfuro-cortantes fazem parte do grupo E de resíduos de serviço de saúde e que, portanto, né, as agulhas elas devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, sendo proibido reencapar ao proceder a sua retirada ou proceder a sua retirada manualmente, né? Ou seja, nós não podemos reencapar a agulha e nós precisamos, então, jogá-la, né, diretamente no recipiente para perfuro cortante, né, no Scarpac, e não desconectar da seringa, tá? Descartar todo o conjunto. Outro problema, né, que nós podemos ter com a coleta de sangue é a hemólise, a contaminação, erros de rotulagem ou ocorrer coágulos, tá? Então, basicamente, a hemólise é quando nós vemos essa tonalidade diferente, né, do soro ou do plasma do paciente. Isso vai ocorrer principalmente quando nós, durante a coleta, tivermos uma coleta geralmente com dificuldade de ser feita, tá? Então, às vezes, uma veia é muito difícil de fazer a coleta, ou então foi feita a coleta muito rápido, ou se utilizou uma seringa com um volume inapropriado, ou uma agulha com calibre também muito pequeno, tá? Homogeneizou muito rápido a amostra no tubo, então são vários os motivos por qual pode se levar à hemólise da amostra, tá? Isso muitas vezes é critério de rejeição dessa amostra dentro do laboratório. Importante lembrar aquela ordem do tubo para que não exista uma contaminação, né? E também a correta asepsia para que essa amostra também não carregue contaminação.
Importante lembrarmos, né, daquela questão da identificação do verbal, né, do paciente, ou seja, dizer quem é realmente, né, conferir com os documentos de identificação e também com o rótulo, né, que está ali o nome escrito no rótulo do paciente. E os coágulos, né, ou microcoágulos, nós vamos evitar se nós homogeneizarmos adequadamente os tubos que têm anticoagulante, né, com a amostra de sangue, e também respeitar o volume de anticoagulante em relação ao volume de sangue, tá? Isso é um ponto bem importante. Então, sistemas de coleta utilizando seringa, né, é importante nós lembrarmos que existe uma sequência específica a ser seguida para que a gente garanta as normas de segurança, tanto para o operador, né, quanto para o paciente, tá? Então, é importante que seja aberta a embalagem a partir da ponta do tubo, né, a parte de trás da agulha, mantendo tampada, tá, essa agulha, para que não tenha contato, né, com nenhuma superfície. Também a parte da seringa também deve ser feita pela parte de trás, tá? Mantendo o bico protegido. Tanto a seringa quanto a agulha, né? A gente precisa cuidar de que não se toque, né? Tanto nem na agulha, nem tampouco no bico da seringa. E quando nós fizermos a retirada, né? Tanto da seringa quanto da agulha da embalagem, né? Que depois se adapte firmemente a agulha na seringa para que não tenha perigo, né, de soltar no momento de fazer a coleta. E nós precisamos deixar, né, essas seringas com essas agulhas nos locais apropriados para que a gente possa rapidamente pegá-la, né, no momento de fazer a coleta. Nos sistemas a vácuo, é importante nós lembrarmos que nós vamos ter essas duas partes, como eu já havia dito, né? Uma ponta coberta por um manguito de borracha, né? Que vai ser atarrachada ao canhão, ou seja, essa parte aqui, esta parte vai ser atarrachada aqui no canhão, né? Que é o adaptador. E no momento, então, a outra parte, né? Que é a agulha propriamente dita, é esta parte que vai perfurar o braço do paciente e vai conectar, então, o sistema a vácuo que está no tubo com a veia do paciente, né? Então, a agulha precisa ter duas pontas. Uma ponta que penetra o braço do paciente para fazer a captação da amostra e a outra parte, que é esta aqui, tá? Que não aparece aqui na imagem, mas dá para se imaginar, é que vai perfurar o tubo, tá? Então, a gente vai ter a conexão para a coleta do sistema a vácuo. Importante nós lembrarmos, né, que quando nós vamos fazer essa coleta, quando é criança, tá? Tanto o posicionamento, né, da criança em maca, que nós precisamos que alguém contenha ela de forma a manter, né, o corpo do bebê ou da criança o mais contido possível, né, o braço distendido, para que a gente consiga ter acesso ao braço e conseguir fazer a coleta. No caso, né, de não ter uma maca para dispor a criança, a gente pode pedir, né, pro segundo auxiliar ou para um parente, né, da criança fazer a contenção dela. Então é importante nós colocarmos as pernas entre as pernas, né, do familiar e também com o outro braço firmar, né, o braço da criança e também esticar o outro para que a gente possa ter facilidade de acesso, tá? Então, quem está segurando a criança puxa o braço dela e a gente então consegue ter o posicionamento para que a gente possa colocar o garrote e fazer o restante da coleta. Então, tudo isso, né, vai ser importante para quê? Para que a gente possa ter a nossa amostra de sangue para hematologia, que é o sangue total com EDTA, que vai ser utilizado por hemograma. Então, lembrando, né, tanto faz nós fazermos uma coleta de sangue venoso ou uma coleta de sangue arterial, utilizar o dispositivo de coleta a vácuo ou o dispositivo de coleta com seringa e agulha. O nosso objetivo é ter uma amostra de sangue que foi transferida para um tubo de tampa lilás. Este tubo de tampa lilás tem EDTA é um anticoagulante, um quelante de cálcio. A amostra, ao ser transferida para dentro deste tubo, não coagula. E nós vamos manter este tubo sobre agitação, tá? Nós vamos mantê-lo permanentemente homogeneizando para que nós conseguimos ter a amostra de sangue total, tá? Sangue total porque ele vai ficar dessa forma, né? Misturado tanto a parte sólida do sangue quanto a parte líquida, que é o plasma. Então, este é o tubo, né? O tubo lilás com EDTA para análise de hemograma.
tá? Então, a ideia da nossa aula de hoje era falar um pouco da coleta, dizer que tem os diferentes tipos de sistemas de coleta e diferentes tubos, né? Mas é importante nós lembrarmos para hematologia, tubo de tampa lilás com anticoagulante para obtenção de sangue total. Muito obrigada.